Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o Filho unigênito do Pai. São João já teria terminado o seu evangelho com os termos todos que ficaram anteriormente contemplados por nós, as várias liturgias que houve esta semana. Mas aqui está uma espécie de apêndice, uma espécie de adendo, que ele coloca muito sui generis, porque vê-se que ele tem um adversário que não é hipotético para nós não conhecemos esse adversário que ele tem diante de si, mas ele tem um adversário concreto, que serão apóstatas da igreja primitiva e que enveredaram pelas vias da gnose. E ele então está sendo obrigado a advertir, a alertar, a abrir os olhos dos seus, para que não entrem por essas vias, para que não caiam nessas armadilhas todas da heresia. E ele vai acrescentar este trecho lindíssimo, que em algumas partes deu muito o que falar, deu muito o que escrever, e, portanto, discussões e apreciações e comentários, às vezes contraditórios, e entretanto, é um texto muito interessante e que pode nos ser muito útil para a vida espiritual. Esta é a confiança que temos no Filho de Deus, ou seja, em nosso Senhor Jesus Cristo, no próprio Deus, porque Filho de Deus é Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Portanto, todos os nossos pedidos que vão na linha do que nosso Senhor Jesus Cristo quer para nós, ele nos ouve. Ele nos ouve. Alguém diria, bom, ouvir, até uma pessoa que estiver ao meu lado, se eu disser alguma coisa, ela ouve. Mas ele não para aí, ele diz, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. De maneira que quem pede já deve ter a segurança de que está sendo atendido. Quem pede algo pode dizer, como eu pedi, já possuo. Mas às vezes demora 20, 30 anos. A mãe de Santo Agostinho levou anos para convertê-lo. Mas converteu. Quantos têm rezado na história e têm esperado, mas que depois obtêm? Quantos obtêm aquilo que pedem e somente depois da morte, mas obtêm? Ou seja, ficar sem obter nunca. E, portanto, quem pediu algo que é da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, já obteve. Eles consideravam certos pecados, já na antiguidade, certos pecados que mereciam um trato violento. Então, eram os pecados de homicídio, eram pecados de adultério, etc. Eram pecados que mereciam a morte imediata. Esses, portanto, conduziam à morte, até a morte física. Sobretudo o que era muito considerado como o pecado que conduzia à morte, mesmo a morte fatal, era o pecado de idolatria. A idolatria, adorar um Deus feito de metal, adorar um Deus feito de pedra, adorar um Deus feito de madeira, que é inerte, e colocar neste Deus a origem de todo o poder para a criação e de todo o poder para os milagres, isto era um pecado tremendo. Isso já na antiguidade. E havia outros pecados que não, que com um cerimonial, com um pedido de perdão, etc., esses se tornavam objeto de perdão. Aqui ele está dizendo o seguinte: há um pecado que não tem perdão. E esses pecados são os pecados contra o Espírito Santo. Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, e quando ela, portanto, se desespera de sua salvação e acha que Deus não tem mais audiência nenhuma de todas as suas orações e que, portanto, ela está perdida eternamente, isso é pecado contra o Espírito Santo. E esse, por mais que nós queiramos, não se move. Pecado de presunção de salvar-se sem merecimento. Não, eu sou tal que pode deixar, eu não me perder jamais.
Porque eu tenho uma força de vontade, colosso, e eu não quero nem saber, não vou nem rezar, não vou nem essa história de praticar virtude, coisa que vale. Quando chega na última hora, eu faço um sinal da cruz arrependido e está tudo resolvido, eu me salvo. Pode deixar. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. E assim por diante, nós temos os pecados contra o Espírito Santo, que são pecados de um mau espírito único. Esses são pecados que conduzem à morte. O mundo, segundo o conceito dele, é o contrário de nosso Senhor Jesus Cristo, é o contrário de Deus. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. Sim, essa inteligência nos é dada por um auxílio divino, por um auxílio da graça, e nós então passamos a entender pela fé aquilo que a nossa inteligência não alcança, porque a fé é um rationabile obsequium, é um dom que reforça a razão, que reforça a inteligência, que dá à inteligência a capacidade de voo que ela de si não tem. Então, essa inteligência, essa fé nos é dada e nós conhecemos com esta fé quem é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Claro, uma vez que sou batizado, estou na graça de Deus, e se está com Ele e se está com a Santíssima Trindade. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Porque Deus é a nossa vida. Sobrenatural, não tem dúvida. São João aparece aqui de uma maneira estupenda para a nossa vida espiritual. E São João vai vendo, à medida que ele vai batizando, que ele vai pregando, ele vai constatando que o público que ele arrebanhava vai ficando cada vez mais rarefeito. E vinham dizer que sim, que o número de Nosso Senhor estava aumentando. Então, alegria. Alegria porque ele estava tendo um resultado cada vez mais pífio, um resultado cada vez mais apoucado, um resultado cada vez mais minguado, vendo o número diminuir e alegre porque o número de Nosso Senhor estava aumentando. Se o número de Nosso Senhor aumentasse, diminuísse, pelo contrário, se diminuísse e o dele aumentasse, ele ficaria triste, ele teria preocupação, ele estaria aflito, diz: o que está acontecendo? Puxa, eu não estou cumprindo minha missão direito, terá algo errado? Será que eu estou fazendo algum malabarismo para atrair essa gente para mim? Pelo contrário, eu quero empurrá-los para lá, e por que eles não vão para lá? Ele ficaria aflito e perturbado. Eles queriam que o apostolado de São João fosse um colosso, e que estivesse por cima de todos, uma vez que eles estavam colocados ali naquele conjunto, eles faziam parte daquela instituição do Batista. Curioso que alguns até diziam instituição do precursor. O seu precursor, o que vem depois é mais. Mas é aquele delírio que existe no fundo da alma humana. Porque quando o menino, quando a menina começa a se dar conta de que ela existe, de que ele existe, quando uma criança começa a realizar que tem uso da razão e que começa a compreender as coisas, o primeiro maldito impulso que surge no fundo da alma da criança, consciente, já tendo uso da razão, é o da ambição, é o da comparação, é o da inveja. Terrível, terrível. Então, a criança, quando não tem ainda o uso da razão, dão para ela um sorvete, ela toma um sorvete. Dão para um outro um sorvete um pouco melhor, está pouco ligando. Ela come o sorvete dela e o sorvete do outro que seja deglutido como ele quiser. Mas quando começa o uso da razão, dão um sorvete para a criança e dão outro sorvete para outra criança, ele olha para o seu sorvete e olha para outro sorvete. E por que deu mais para ele?
e fica com aquela insegurança e querendo, já a primeira, se é uma criança que vai dar um bom negociante, já está querendo trocar o sorvete. Diz, vamos trocar? O outro diz, não, fica com o seu. E começa daí. A ambição apanha a criança nos seus primeiros lampejos de uso da razão. Esses lampejos primeiros vão engrossar-se e vão se transformar em verdadeiro delírio. Porque quando ela é criança, ela começa a fazer estripulias pelo puro desejo de estar no centro. Pelo puro desejo de ser objeto da consideração dos outros. Pelo puro instinto de querer conquistar a glória, de querer conquistar a fama, de querer conquistar o centro dos acontecimentos. Então, ela começa a criar aqueles casos para chamar atenção sobre si. E é o que nós vamos verificar neste trecho, em que está dito, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunha, agora está batizando e todos vão a ele. Dizendo que Rabi, vamos criar energias e vamos inventar esse negócio de novo, porque não é possível, porque vós prestastes toda a minha homenagem a ele e agora ele está roubando seu público. É tremendo isso, é tremendo. É uma verdadeiro vulcão que a ambição é tremenda, que é uma paixão universal. A ambição é uma paixão universal, não vamos esquecer disso. A ambição é uma paixão universal. Todo mundo passa pela ambição, todo mundo. E os homens terão uma ambição diferente, às vezes, das mulheres. As mulheres têm a ambição de serem as mais belas, as mais bem consideradas. O homem tem a ambição de mandar. Então, é a ambição de um, a ambição de outro. É um império que não olha para a classe social, é um império que não olha para o estado da pessoa, é um império que não olha para a condição financeira ou condição intelectual, é um império que não leva em consideração nem a idade, porque esse delírio vai até não sei que meia hora depois da pessoa morrer. É império tremendo essa lição. É esta primeira paixão que desperta na criança, que quando a criança tem o uso da razão, e já um pouco antes também, é aquilo que sobe. E a própria criança começa a fazer gracinhas, começa a se fazer caprichosa, começa a exigir as coisas. Agora, a ambição, a cobiça, é companheira e irmã da inveja. E são as principais paixões infantis que depois aumentam com a idade. E é o desejo de que nos estimem. Porque nós acabamos tendo a convicção de que merecemos glória. E temos a convicção de que merecemos o louvor de todo mundo. Nós temos a convicção de que todos nos apoiem e nos aplaudam. E por que nós julgamos que devemos ser o centro quando alguém tem mais do que nós? Se não tomamos cuidado, nós ficamos ofendidos com o sucesso do outro. E essa ofensa com o sucesso do outro se chama inveja. É tremendo. E, portanto, a tristeza pelo bem alheio acaba sendo considerada como um roubo da nossa glória, um roubo da estima que os outros nos têm. E é o que está acontecendo aqui nesse Evangelho. Eles estão picados por essa vespa terrível da ambição. Essa glória coletiva que nós encontramos aqui não procura a glória de Deus também, não. Ela procura exaltar, exalçar o grupo a que pertence, no fundo, para exaltar a própria pessoa. E não é a glória de Deus que a pessoa procura, ela procura a glória de si mesmo. E a par da glória de Deus, está procurando a sua própria glória.
E aqui nós temos este exemplo de São João Batista. São João Batista vê o próprio grupo dele, o nome dele diminuindo, a fama dele vai sumindo, e ele é mais ou menos como uma lâmpada que vai se apagando aos poucos, uma lamparina que vai projoleando e que está no fim. Ele vai vendo a obra dele também diminuindo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. Quer dizer, não tem uma fibra de tristeza. É necessário que ele cresça e eu diminua. Esse é o exemplo que ele nos dá. Esse é o exemplo que ele nos dá em nossa vida de ambição, em nossa vida de orgulho, em nossa vida de vaidade, em nossa vida de querermos ser o centro. É o exemplo que São João nos dá. Esse exemplo é extraordinário. E ele, portanto, esse morrer dele junto ao nosso Senhor Jesus Cristo é para nós um exemplo extraordinário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.